O vício da entrega total. Você se entrega, com tudo, sem filtro, sem freio, e chama isso de intensidade, de amar demais. Mas no fundo, você sabe, tem algo errado aí. Porque toda vez que você se dá por inteiro, sobra cada vez menos de você. Você confunde entrega com devoção, confunde afeto com sacrifício, e acha bonito, acha nobre, mas é só medo. Medo de não ser suficiente, medo de ser deixado, medo de que, se você não for extraordinário o tempo todo, o outro vai embora. Mas sabe o que isso gera? Um desequilíbrio invisível. Um tipo de prisão emocional onde você se torna o próprio carcereiro. Porque você não coloca limite, não questiona, só doa. E quanto mais doa, mais se afasta de si. Você já parou para pensar o quanto da sua entrega é medo disfarçado? O quanto desse amar vem da ansiedade de não perder e não da liberdade de escolher? Talvez você esteja viciado em se doar, viciado em provar que merece ser amado. E cada gesto, cada ajuda, cada renúncia, no fundo, é só mais uma tentativa desesperada de segurar algo que já te escapa pelas mãos. Pior ainda, esse padrão não grita, ele se esconde atrás de frases bonitas. Eu sou assim mesmo, eu amo demais, eu só quero ver o outro feliz. Mas a verdade é que você tem medo de olhar para a própria dor e prefere se perder no outro. Faz um exercício agora. Pega um papel. Escreve tudo o que você tem feito ultimamente por medo de perder alguém. Seja honesto, não floreia. Depois, olha para essa lista e se pergunta: quantos desses gestos foram realmente por amor? E quantos foram por desespero? Porque amar não é desaparecer. Amar não é se apagar para caber no outro. Amar é presença, não é sacrifício. E só quem se respeita primeiro pode entregar algo que realmente vale a pena. A ilusão do amor que cura tudo. Você cresceu ouvindo que o amor cura tudo, né? Que basta encontrar a pessoa certa e todos os seus medos vão embora. Que, com o parceiro ideal, seus traumas vão se dissolver, como mágica. Mas, e se isso for só uma fantasia? Um mito bonito que você comprou para não encarar a própria ferida aberta? A verdade é que muita gente entra num relacionamento não para amar, mas para se esconder, para fugir do vazio, da angústia, da bagunça interna, e aí transforma o outro num tipo de muleta emocional, num terapeuta disfarçado de amante. Você acha que o outro vai te curar, que o outro vai te salvar, que, finalmente, alguém vai te entender tão profundamente que a dor vai embora. Mas não vai, porque isso não é amor, é fuga. É o velho desejo infantil de ser resgatado, de ter alguém que carregue seus cacos, que aceite suas inseguranças sem reclamar, que te acolha mesmo quando você tá insuportável. Mas isso é pedir amor incondicional num mundo de adultos feridos. E aí você chama isso de lealdade, de parceria, de entrega. Mas no fundo, é só dependência afetiva com etiqueta romântica. Porque amor que exige que o outro te salve é apego, é carência, é abandono de si. Relacionamento não é hospital, não é terapia. O outro não tem obrigação de te curar, nem de te consertar. E se você espera isso, tá colocando uma pressão injusta em alguém que também tem suas próprias sombras para lidar. Você quer um amor que te acolha, que te compreenda. Tudo bem, todo mundo quer. Mas isso só funciona quando você já começou esse processo com você mesmo. Senão, vira cobrança, vira sufoco, vira chantagem emocional disfarçada de carinho. Então para e reflete. O que exatamente você está esperando do outro? Ele precisa ser cura, ou companheiro de jornada. Porque se você quer amor como anestesia, vai continuar fugindo de si, mesmo de mãos dadas. A identidade que some no nós. Você começa a se apaixonar e, sem perceber, começa a se apagar. Vai ajustando o tom de voz, o jeito de vestir, até os planos para o fim de semana. De repente, tudo vira a gente. A gente gosta disso. A gente prefere aquilo. Mas cadê o eu? Existe uma linha muito fina entre amar e se diluir, entre conexão e fusão. E quando você atravessa essa linha, começa a desaparecer dentro do nós que criou. Não porque o outro pediu, mas porque você achou que para manter a paz precisava se anular. É sutil. No começo, parece bonito. Estamos em sintonia. Pensamos igual. Mas aos poucos, sua individualidade vai virando ruído. E você começa a evitar conflitos, a engolir vontades, a suprimir o que sente, só para manter uma suposta harmonia que mais parece silêncio forçado. Você para de se escutar, de se perguntar o que quer. Começa a medir tudo pelo termômetro do outro. Se ele tá bem, você respira. Se ele tá estranho, seu mundo desaba. Isso não é amor. Isso é fusão emocional.
É perder as próprias bordas para tentar caber num molde invisível. E o pior? Muita gente ainda romantiza isso. Amar é se doar sem medida, dizem. Mas amor sem medida é amor sem critério. E onde não há critério, sobra confusão. Tem um relato que li uma vez, numa comunidade online. Uma mulher contou que passou 10 anos num relacionamento onde ela deixou de ser quem era. Ela não sabia mais o que gostava de comer, o que queria para a vida, nem como era estar sozinha. Quando o relacionamento acabou, ela não sabia mais quem era. Isso é o que acontece quando você faz do amor um esconderijo da própria identidade. Você não ama, você se funde. E toda fusão é perigosa, porque quando o outro vai embora, leva você junto. Então, se olha com honestidade. Pergunta para si mesmo o quanto de mim eu tenho sacrificado para manter o nós funcionando. Porque se para amar alguém você precisa deixar de ser quem é, isso não é amor. É apagamento emocional, com trilha sonora de comédia romântica. As microviolências emocionais. Nem todo abuso vem com grito. Nem toda violência vem com tapa. Às vezes ela vem num tom de voz, numa piada engraçada, numa crítica construtiva, que dói mais do que deveria. E o pior, você aprende a normalizar isso, a chamar de jeito dele, a dizer que ela é assim mesmo. Essas pequenas agressões, disfarçadas de cuidado ou intimidade, são traiçoeiras, porque elas não assustam, elas corroem. Aos poucos, em silêncio, e você vai se acostumando com a dor como quem se acostuma com uma roupa apertada. Incomoda, mas não tira. Você já ouviu frases como "ninguém vai te querer como eu quero"? Ou "você tá exagerando, não foi isso que eu disse"? Ou ainda "se você me amasse de verdade, faria diferente"? Pois é, isso não é romantismo, é manipulação emocional com etiqueta de carinho. Esse tipo de dinâmica é o que chamamos de gaslighting romântico. É quando o outro mexe na sua percepção de realidade, te faz duvidar do que sentiu, do que viu, do que entendeu. E você começa a achar que o problema é você, que você é sensível demais, dramático demais, louco talvez. E o mais perigoso é que você confunde isso com maturidade. Acha que está sendo compreensivo, que está segurando as pontas, que está sendo a parte racional da relação. Mas não, você só está tolerando o intolerável. Tolerância não é virtude quando significa aceitar o que te machuca. Maturidade não é calar dor, é nomear. É olhar para essas pequenas agressões e dizer: isso aqui não é normal. Isso aqui não é amor. Quer fazer um teste rápido? Anota aí. 5 frases que deveriam acender um alerta vermelho. Você tá louco, isso nunca aconteceu. Se você me deixar, ninguém vai te querer. Você é muito sensível, tudo te afeta. Eu só fiz isso porque te amo. Você não entende nada, é sempre a mesma coisa. Se alguma dessas frases soa familiar, você não tá em um relacionamento saudável, tá preso num campo minado emocional. E a primeira saída é nomear o que tá acontecendo. Porque o que não tem nome, não tem limite. E o que não tem limite, te destrói. O papel do medo da solidão. Você não quer ficar sozinho. Eu entendo, todo mundo sente esse vazio de vez em quando. Mas tem uma diferença brutal entre escolher estar com alguém e implorar por companhia para não encarar o próprio silêncio. Tem gente que não ama, se apega, que não se conecta, se agarra. Porque o medo de estar só é tão grande que qualquer colo serve, qualquer presença vira alívio, mesmo que machuque, mesmo que não respeite, mesmo que te anule. Você já pensou se tá nesse ciclo? Se tá confundindo amor com fuga? Porque às vezes o desespero de ter alguém, qualquer um, é só a tentativa inconsciente de calar a solidão que você nunca aprendeu a ouvir. E é aí que a coisa desanda, porque você começa a aceitar migalhas, a se adaptar a qualquer dinâmica, por mais tóxica que seja, só para não sentir o buraco de estar só. E isso não é amor. É sobrevivência emocional com preço altíssimo. Tem uma metáfora que sempre funciona aqui. Estar com fome não justifica comer lixo. A sua carência não pode ser a régua da sua escolha. O medo da solidão não pode decidir por você. E sim, existe uma diferença gigante entre solidão e solitude. Solidão é ausência, é dor. Solitude é presença. A sua é quando você aprende a estar consigo sem sufocar, sem fugir, sem precisar de aplausos ou companhia para se sentir inteiro. Quer fazer essa virada? Começa pequeno. Um café sozinho, uma caminhada ouvindo sua própria respiração, um dia sem correr atrás de ninguém. Só você com você. No começo vai parecer estranho, incômodo, mas aos poucos você vai notar.
Tem um mundo dentro de você que ninguém nunca te ensinou a visitar. E quando você aprende a se bastar, para de aceitar qualquer coisa só para não ficar só. Porque quem aprende a se amar na solitude, nunca mais se vende por medo da solidão. A confusão entre cuidado e controle. No começo, parece carinho. Ele quer saber onde você tá, com quem, que horas vai voltar. Ela se preocupa se você comeu, se dormiu, se respondeu. Você chama isso de zelo, de cuidado, mas aos poucos começa a sufocar. E não entende por quê. Porque no fundo tem algo errado aí. O que parecia afeto vira vigilância. O que parecia proteção vira controle. E você começa a andar na ponta dos pés, com medo de desapontar, de provocar ciúmes, de gerar uma crise. O amor vira uma cerca elétrica emocional. Eu só faço isso porque me importo. Essa frase parece doce, né? Mas quando vem acompanhada de cobrança, desconfiança e necessidade de controle, ela esconde uma manipulação, um afeto condicional que exige que você se comporte de um jeito muito específico para ser digno de amor. E aí você começa a se moldar, a evitar certas roupas, certos amigos, certos lugares, não porque você quer, mas porque quer evitar o desconforto do outro. E isso vai te encolhendo, vai te calando, vai te transformando numa versão reduzida de si mesmo. Amor não é prisão com pulseira de seda. Amor que precisa controlar o outro não é amor. É insegurança travestida de afeto. É posse emocional com laço de presente. Faz um exercício simples, mas poderoso. Pegue 2 folhas. Numa, escreva o que você faz por cuidado. Na outra, o que você faz por medo. Por medo de perder, de decepcionar, de ser criticado. Depois, compare. Porque a linha entre apoiar e possuir é tênue. Mas ela existe. E cruzar essa linha custa caro. Relacionamento saudável é aquele em que o outro pode ser livre e ainda assim escolhe ficar. Qualquer vínculo que exige controle para se manter já se perdeu da essência desde o início. O resgate da autonomia emocional. Você já se pegou perguntando: o que você quer fazer hoje? E quando a resposta veio, você simplesmente seguiu, mesmo sem querer? Já percebeu que, aos poucos, você foi abrindo mão das suas preferências, das suas vontades, da sua agenda, só para agradar? É sutil. Mas é assim que começa a perda de autonomia emocional. Você deixa de tomar decisões, de expressar opiniões, de fazer escolhas que são só suas e começa a terceirizar tudo para o outro. Não por incapacidade, mas por hábito, por condicionamento. Você acha que está sendo parceiro, que está sendo flexível, mas está se apagando. Está deixando a sua voz virar eco do outro. E o problema disso é que, uma hora, você se perde. Para de saber o que quer, o que sente, o que precisa, porque acostumou a viver em função de alguém. Resgatar sua autonomia não é romper, é se lembrar. Se lembrar que você tem gosto, tem opinião, tem limite, que você tem uma história antes desse relacionamento. E vai continuar tendo depois, se for preciso. Sabe como começa? Com pequenas atitudes. Como passar 24 horas sem perguntar o que você quer fazer? Simples assim. Você decide, você propõe, você escolhe. E se parecer egoísta no início, respira, porque o seu eu precisa de espaço para reaprender a existir. Limite é amor. Posicionamento é autocuidado. E quem se prioriza não é egoísta, é lúcido. Porque só quem se respeita de verdade consegue se entregar sem se perder. A escolha consciente de amar. Amar não é se apaixonar. Não é perder o controle. Não é se jogar num abismo e torcer para dar certo. Amar de verdade é uma escolha, consciente, deliberada, responsável. Você pode sentir atração, pode ter química, pode até acreditar que encontrou a pessoa certa. Mas se você entra nessa relação sem estar inteiro, vai repetir os mesmos padrões. Vai projetar, vai cobrar, vai adoecer achando que está amando. Porque amor não é mágica, é construção. E construir exige presença, exige consciência. Exige saber onde você termina e onde o outro começa. Porque se tudo se mistura, ninguém se encontra. Você quer amar alguém? Então começa se amando primeiro. Mas não aquele amor de frase pronta, de selfie com legenda bonita. Tô falando de amor real. Amor que exige limites, que exige respeito próprio, que exige saber dizer não sem culpa. Porque só quando você se respeita é que você consegue escolher alguém. E não implorar por alguém. Tem uma frase que diz: amar é ser 2 sem deixar de ser 1. E é isso. É caminhar ao lado. Não em cima, não por trás. Ao lado. Cada um com sua história, com seu espaço, com seu tempo. E ainda assim, juntos. Quer um exemplo real? Um casal que eu acompanhei uma vez passou por um processo intenso de terapia.
Descobriram que estavam repetindo padrões familiares, se anulando, se controlando. Decidiram dar um tempo. Cada um foi viver sua própria reconstrução. Se encontraram depois, mais fortes, mais leves, mais inteiros. E aí sim, escolheram continuar. Sem dependência, sem apego, sem prisão, só presença. Porque o amor verdadeiro começa quando você para de usar o outro como anestesia e passa a enxergá-lo como companhia. Você não nasceu para ser metade de ninguém, nem para viver uma história onde a paixão cobra o preço da sua paz. O que você chama de amor talvez seja só medo de ficar só. Talvez seja só carência com fantasia de conexão. Mas amor mesmo, o que liberta, o que constrói, o que eleva, esse começa em você. O relacionamento que te esvazia, que te tira de si, que exige que você mude quem é. Não é vínculo, é prisão. E toda prisão começa com concessões pequenas. Aquelas que você faz só para não brigar, só para agradar, só para não perder. Mas a conta chega, e quando chega, cobra caro. Sua identidade, sua liberdade, sua saúde emocional. Hoje, você viu que muitas relações que parecem amor são, na verdade, pactos silenciosos de dor mútua. Você viu que entregar tudo de si não é virtude, é risco. Que romantizar a fusão é apagar a própria voz. Que aceitar microviolências é normalizar a autossabotagem. E que o medo da solidão faz a gente chamar de amor o que é só apego. Mas também viu que tem saída, tem caminho. Começa com um não, dito com clareza. Com um limite traçado com firmeza. Com um passo, pequeno, mas real, em direção à sua autonomia. Amar de verdade é ser inteiro. É estar com alguém sem deixar de ser você. É não precisar apagar a luz do próprio quarto para caber no mundo do outro. E se esse vídeo te tocou, você já sabe. Assiste o conteúdo sobre os 10 minutos diários de autoconhecimento com Jung. Tá na descrição e também no card final. Ele é o complemento prático dessa reflexão. Os dois se completam. Agora me conta, qual parte mais mexeu com você? Qual verdade te doeu, mas te acordou? Escreve nos comentários, porque o que você divide ali pode ser exatamente o que alguém precisava ler hoje. E se esse conteúdo fez sentido, manda para alguém que tá achando que ama, mas tá só se perdendo. Porque o verdadeiro amor começa com lucidez.